Então nós estamos no capítulo 10 de Mateus e nesse capítulo nós vemos como Jesus escolheu dentre os seus discípulos, ele escolheu 12 apóstolos para serem enviados numa missão de curto prazo. Não era ainda a missão que nós vemos em Mateus 28, no final, em que ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Não é isso. É uma missão de curto prazo. Não é uma missão que é dirigida a todos, não era para gentios samaritanos, era apenas para judeus. Esse era o alvo deles. E nós vimos, quando Jesus deu e atribuiu essa missão, nós vimos 5 orientações que ele deu para os seus apóstolos, mas que são orientações que servem também para os ministérios de qualquer igreja hoje. Uma igreja que queira ser fiel ao Senhor, que queira seguir aquilo que Deus quer, tem que ter como 5 marcas estes princípios que nós vimos. Em primeiro lugar, o objetivo da igreja é fazer discípulos, como evangelizando e ensinando. Obviamente que o fim supremo de todo o homem, como diz o Catecismo do Westminster, o fim do homem, o propósito do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Agora, o homem faz isso proclamando o amor e a graça de Deus que é vivida e desfrutada àqueles que o recebem. Por isso é que nós somos chamados a fazer discípulos, a evangelizar e a ensinar para que mais possam adorar o Deus triuno e desfrutar dele, glorificá-lo. Okay? Então, fazer discípulos, evangelizando e ensinando. Em segundo lugar, toda a igreja tem que ter uma mensagem clara. Quem chega e vem tem que perceber claramente o Evangelho. Quem vem à igreja tem que perceber de uma forma inequívoca aquilo que está somente aqui. Sem especulações, sem ir além, nem ficar aquém, mas só o que está na palavra. Em terceiro lugar, ter um testemunho de vida coerente com a mensagem pregada. Ou seja, os apóstolos, eles iam pregar o poder de Deus. E como é que eles iam mostrar o poder de Deus na vida das pessoas? Curando pessoas doentes e libertando de demónios. Então eles iam mostrar que havia coerência entre aquilo que eles proclamavam e aquilo que eles viviam. E nós vemos que isso tem que acontecer em todo o ministro do Evangelho. Em toda a liderança da igreja tem que haver isto. Aquilo que eu proclamo é aquilo que eu tenho que viver. Em quarto lugar, levar um estilo de vida de dependência em Deus. Os apóstolos, quando iam, não podiam ir e cobrar por aquilo que iam fazer. Não podiam cobrar por aquilo que iam fazer. Por outro lado, aqueles que os recebessem tinham a responsabilidade de os sustentar. Então, este é o outro princípio para um ministério que se quer fiel. Não é para ir cobrar às pessoas quando se vai pregar, quando se vai fazer isto ou aquilo. O Senhor é quem dá, o Senhor é quem vai sustentar por meio do seu povo. Em quinto lugar, que haja um filtro no anúncio do Evangelho. Em que eles iam a uma cidade, pregavam o Evangelho nessa cidade, se essa cidade não quisesse saber, eles deviam sacudir o pó e ir para outra cidade. Então esse princípio também serve. Nós vamos investir naqueles que querem o Senhor. Aqueles que blasfemam, aqueles que pisam, aqueles que desprezam, não vamos mais insistir. Vamos passar para quem o Senhor já está a trabalhar. E em seguida nós vimos os versículos 16 a 23, onde Jesus mostra como a missão que eles desempenhariam seria algo como que lançá-los no meio dos lobos. Todo o discípulo de Jesus é uma ovelha. E quando está no mundo, ele está no meio dos lobos. Então Jesus vai dar o conselho para saber lidar com as perseguições, com a hostilidade. Ele vai dizer a vocês, sejam astutos, espertos, inteligentes como as serpentes, mas por outro lado, nessa astúcia, não vendam a vossa integridade, não usem de desonestidade, sejam inocentes e puros como as pombas. E hoje vamos ver uma das principais passagens sobre discipulado, que vai do versículo 24 ao 42, mas vamos só ver o 24 e o 25. Nesta passagem nós encontramos várias marcas, várias características que um discípulo verdadeiro de Jesus tem. Quem não tem estas marcas não é discípulo de Jesus. Então a pergunta que cada um vai ter que fazer honestamente e sinceramente nesta manhã é: será que eu sou mesmo discípulo de Jesus? Será que eu sou um discípulo verdadeiro de Jesus? Esta é a pergunta que eu quero que tu te faças nesta manhã com toda a honestidade, com toda a transparência. Então vamos ler Mateus 10, 24 e 25 e podemos ficar de pé para fazer a leitura.
E diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebul ao dono da casa, quanto mais aos de sua família. Vamos orar. Senhor Deus, clamamos que neste momento o Teu Espírito venha nos ajudar a examinar o nosso próprio coração. Como o apóstolo Paulo disse numa das suas cartas, a testarmos se estamos de facto na fé ou não. Senhor, ajuda-nos a perceber se somos de facto Teus discípulos. E Senhor, o Teu discurso neste capítulo 10 é bastante duro. É bastante duro. Então eu peço que Tu nos ajudes a percebermos se estamos neste caminho estreito, se entramos de facto pela porta apertada. Que não haja ilusão em ninguém nesta sala, Senhor. Cada um possa perceber em que pé está diante de Ti. Concede essa graça, essa misericórdia da Tua bondosa e amorosa mão. No nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. A primeira marca que eu quero ressaltar é que quem é um seguidor de Cristo é um aluno. Porque é exatamente isso que a palavra matetes, que é discípulo, quer dizer. Aluno, aprendiz, pupilo. E era comum os rabis terem os seus discípulos. Uma pessoa escolhia um rabi, ou seja, um mestre, um professor, um ensinador, e o seguia por todo o lado e aprendia dos seus ensinamentos. Então, quem estava a seguir Jesus estava a dizer: Jesus, eu quero que tu sejas o meu mestre. Eu quero que tu sejas aquele que me ensina. Eu quero que tu sejas o meu professor. Eu quero aprender de ti. Então, o verdadeiro discípulo, porque discípulo é isso que quer dizer, é aluno. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que escolhe Jesus como seu mestre, que decide sentar-se aos pés de Jesus e aprender dele. E nós vimos em Mateus 28, 19 e 20, uma passagem muito conhecida. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a seguir diz o quê? Ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Então, alguém torna-se discípulo por duas fases. Primeiro, identifica-se com Cristo e com o povo de Cristo por meio do batismo, mas depois ele entra num processo e numa caminhada de aprendizagem que é contínua. Ele vai aprender a guardar todas as coisas que o Senhor mandou. Então, quem vem em Cristo está a se inscrever na escola de Cristo até ao seu último sopro. O discípulo de Cristo não é aquele que diz que um dia aceitou Jesus e pronto, agora de vez em quando vai à igreja. Não. É aquele que procura saber mais e mais sobre a palavra de Cristo, mais sobre o próprio Deus. Aquele que quer seguir a Cristo para obedecer às suas ordens, tem que aprender que ordens são essas. Como é que vai obedecer se não sabe o que é que tem que obedecer? Então, primeiro tem que saber sobre aquilo que vai obedecer. Nunca pode haver crescimento, nunca pode haver santidade sem se conhecer a palavra. Por isso é que Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santidade vem pelo conhecimento e a prática da palavra. Então, não há verdadeiro discipulado sem aprendizagem da verdade. Sentar-se aos pés de Jesus para ouvir as Escrituras, sendo iluminado pelo Espírito, é uma marca essencial do verdadeiro discipulado. Se não houver interesse em aprender-se de Cristo, em aprender-se da palavra, então não é discípulo de Cristo. Se a pessoa não vai às aulas de uma determinada disciplina do curso da universidade, temos aqui vários universitários, se a pessoa não vai, a pessoa não pode dizer que é aluno do tal professor. Tem que ir às aulas. Senão chumba. E por alguma razão Deus deu pastores e mestres à igreja. Em Efésios 4, 12 a 15 diz: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Por isso é que Deus deu pastores e mestres, para que a pessoa possa ir se conformando à imagem de Cristo, para que a pessoa possa ir crescendo na unidade e no conhecimento de Cristo. Então, o ensino está no ADN da Igreja do Senhor.
Sem ensino, os fundamentos dos apóstolos não são transmitidos. Os fundamentos da vida cristã logo se vão perder. As orientações do povo de Deus, ao deixarem de ser transmitidas com fidelidade, vão dar espaço a quê? Vão dar espaço a ideias de homens, sujeitas a erros, e as heresias começam a entrar. E quando as heresias entram, deixa de haver possibilidade de comunhão entre o homem e Deus, e foi essa a igreja que Lutero encontrou no século XVI. Uma igreja que distorceu os ensinamentos de Cristo, e por isso o homem já não se conseguia chegar a Deus. Por isso que Lutero, antes de descobrir aquele texto em Romanos, ele vivia numa angústia da alma. Ele já tinha experimentado de tudo. Ele estava num mosteiro, ele era um monge agostiniano. Ele fazia todas as penitências e mais algumas. Ele ia passar frio de propósito. Ele fazia jejuns de 3 dias completos. Ele estava magríssimo. E ainda assim não conseguia aplacar a angústia da sua alma. Ele foi a Roma. Ele teve que ir tratar de uns assuntos do mosteiro. Ele teve que ir a Roma. E ele achava que lá em Roma é que ele ia encontrar a paz para a sua alma. Porque lá em Roma é que havia as relíquias. Milhares de relíquias. Dedos de apóstolos, o fio do cabelo de Jesus, um pedaço da madeira de Jesus, um dente de um dos apóstolos. Todas essas relíquias estavam lá supostamente em Roma. E se os crentes fossem lá e visitassem cada um dos seus lugares, eles arranjavam crédito para as suas almas. Lá estava, dizia-se também, as escadas que Jesus subiu para estar diante de Pilatos. E era comum as pessoas subirem as escadas de joelhos a orar, eu acho que era o Pai Nosso, agora não me recordo ao certo, e no fim de subir a pessoa podia pedir a Deus que tirasse uma alma do purgatório. Lutero não encontrou paz em nada disso. Voltou para um mosteiro. Depois foi-lhe dada uma responsabilidade de dirigir uma missa e de se dirigir ao altar, porque o padre, quando vai depois celebrar a missa com a hóstia e o vinho, dirige-se ao altar. E Lutero estava tremendo de medo de se dirigir ao Deus Santo, porque Deus é justo e é julgador. E Lutero nunca recorria a Deus, nem sequer a Jesus, porque Jesus, na altura, na época medieval, era retratado como um juiz rígido, ríspido. E então eles tinham que se dirigir a quem para poder chegar a Jesus? A Maria, misericordiosa. E a todos os santos. Eles não iam diretamente. Então, ele ali no altar, ele ia ter que estar diretamente diante de Deus. Ele estava apavorado com isso. E esta era a situação da alma de Lutero. Ele tentou de tudo. Ele ia para o confessionário, ia-se confessar ao outro padre e ficava até ao ponto de 6 horas a confessar cada pecado dele. A maior parte do dia era confessar. Os padres já não aguentavam mais de o ouvir. Ele diz, por favor, vai e comete um adultério, faz alguma coisa digna de vir ao confessionário. Lutero não encontrava paz para a sua alma em momento algum. Em momento algum. Porquê? Porque o fundamento dos apóstolos foi perdido. A doutrina deixou de ser ensinada com fidelidade. E Lutero só vai encontrar paz quando ele percebe que a justificação vem pela fé. No crer, no lançar-se na graça divina e receber o perdão de Deus na cruz. Por crer. Por crer. Este ensinamento tinha sido perdido. Por isso tem que fazer parte do ADN da igreja o ensino. Por isso é que foi essencial aquilo que aconteceu nos primeiros dias da igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42. Por isso é que Paulo insistiu junto a Timóteo: preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que estou em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. E este tesouro, porque é um tesouro que Timóteo recebeu, ele devia transmitir a outros. Paulo disse: o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmita a homens fiéis e aptos para também ensinar a outros. A ideia era estar constantemente a ensinar. Um ensina ao outro, depois o outro ensina ao outro. E isto está presente no Antigo Testamento. Cada geração transmite à outra geração aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor é. A palavra de Deus é o meio pelo qual Ele se decidiu revelar ao seu povo. Ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra.
se não for transmitido esse ensino, ele não vai ter capacidade de agradar a Deus. Este ensino pode acontecer de várias formas, pela pregação, por grupos de estudo bíblico, pela leitura da palavra individual e estudo individual em casa, pelo estudo da teologia, por ir ao obreiro aprovado, por exemplo, por ler bons livros. Mas tudo esse ensino tem que ter como base o Antigo e o Novo Testamento, a palavra revelada de Deus. São eles que são a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que ser o deleite de cada cristão. O discípulo tem que amar aprender sobre Cristo, sobre Deus. Tem que amar a palavra de Deus. O discípulo deve ter sempre a palavra diante de si. Deve ter sempre sede de aprender mais sobre Deus. Deve se afadigar nela. Deve memorizá-la, deve cantá-la, deve ouvi-la. Como diz o Salmo 119, como o jovem guardará puro o seu caminho. Como? Vivendo de acordo com a tua palavra. Tenho-te buscado de todo o coração. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ó Senhor, tu és bendito. Ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios eu declaro todas as ordenanças da tua boca. Alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos, quanto em todas as riquezas. A alegria do discípulo deve ser de tal forma na palavra de Deus como é nas riquezas, como é em ter uma conta cheia de milhares e milhões de euros. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. A pergunta óbvia que cada um tem que se fazer a si mesmo nesta manhã, que tu tens que te fazer a ti mesmo é: sou eu um verdadeiro aluno de Cristo? Será que eu tenho mostrado isso na prática, no meu dia-a-dia? Será que eu tenho lido a Bíblia com regularidade, com vontade de saber aquilo que Deus tem para me ensinar? Será que eu tenho ido à igreja para ouvir aquilo que Deus tem para me ensinar através da pregação, através de estudos bíblicos? Será que eu procuro saber, face às situações do meu dia-a-dia, face àquilo que eu enfrento na escola, na universidade, no trabalho, no meu casamento, será que eu procuro saber aquilo que Deus pede de mim? Agora estamos muito a falar de ideologia de género aí fora na sociedade. O que é que Deus diz sobre a ideologia de género? Será que eu já fui estudar para saber o que Deus diz? Sobre a eutanásia, o que é que Deus diz? Sobre os vários assuntos que tu, como aluno na universidade, enfrentas, quando o professor expõe os assuntos, o que é que a palavra de Deus diz? Ou comes tudo o que o professor te dá para comer? O que é que a palavra de Deus diz? Algo comum nas pessoas recém-convertidas é a fome delas de querer saber mais e mais e mais e mais. Elas vão a todos os cultos, elas vão a todas as reuniões da igreja, elas vão a todas as conferências, palestras, elas compram livros e leem livros e elas devoram a Bíblia de capa a capa. Essa é uma característica de um novo convertido. Será que temos perdido essa característica em nós? Naturalmente que, mesmo sendo verdadeiros filhos de Deus, existe uma luta dentro de nós. A luta do espírito contra a carne. E a carne afasta-nos da palavra. A carne afasta-nos de nós nos dedicarmos à compreensão de quem Deus é e aquilo que Ele quer de mim. E é uma luta diária. Não negamos isso, é uma luta diária. Só que num verdadeiro discípulo de Jesus, embora haja essa luta, no fundo do seu ser há o desejo de querer aprender, de querer seguir. Embora superficialmente ele tenha essa luta, no mais profundo do seu ser, aquilo que ele quer é aprender mais sobre Deus. Isso tem que estar no verdadeiro discípulo. Então eu pergunto, será que este desejo, esta fome, esta sede está em ti? De saber aquilo que Cristo quer de ti? De saber mais sobre Deus, da sua glória e como agradá-lo? Será que tu podes ver isto em ti? Esta aprendizagem é contínua. Agora, a inscrição nesta escola não é apenas leitura e audição de conceitos, ou seja, não basta apenas ler e ouvir. Tens que aprender a relacionar com a tua vida prática, com o teu dia-a-dia. Então, não é só ler a Bíblia, pronto, já estás ali, não é só ler um livro, pronto, já estás ali, mas é saberes interligar com aquilo que eu vivo, com o meu caráter, com as decisões que eu tenho que tomar, com o meu dia-a-dia. Porque é isso que é ser discípulo de Cristo. Então eu pergunto, tens aprendido Cristo? No que é que Ele te tem ensinado ultimamente? O que é que Deus tem dado a te ensinar nos últimos tempos? O que é que Ele te tem feito perceber de uma nova forma, de uma forma diferente? Será que Ele tem mostrado a sua santidade
a beleza do seu ser? Será que Ele te tem ensinado sobre como a graça dele supera todos os teus pecados, por mais hediondos que sejam? Ou será que Ele te tem ensinado que existem áreas no teu caráter que tu tens que trabalhar urgentemente? Ou será que Ele te tem ensinado que tens que te tornar mais ativo na partilha do Evangelho? Ou será que Ele tem ensinado como a presença dEle tem que ser suficiente no meio da ausência de todas as coisas, no meio da ausência da saúde, no meio da ausência dos recursos financeiros, no meio da ausência dos amigos e da própria família, no meio do sofrimento? Será que é isso que Ele te tem ensinado ultimamente? Tens andado a aprender alguma coisa? Será que consegues elaborar na tua mente neste momento algo que o Senhor te tem andado a ensinar? É porque se Cristo é o teu mestre, se tu és de facto verdadeiramente discípulo de Jesus, tu vais estar sempre, sempre, sempre a aprender alguma coisa. Sempre. E às vezes não é aqueles conceitos de eu sei que a graça superabunda onde o pecado abunda. Ok, nós sabemos esse conceito, mas há alturas na nossa vida que nós o aprendemos de facto, em que nós tomamos posse dessa aprendizagem quando nós a vivemos no nosso dia-a-dia. E isso é aprender também de Cristo. Não é só conceitual, é vivencial, experiencial. Se és verdadeiro discípulo de Cristo, tens estado a aprender. Então a pergunta é, tens estado a aprender? Então, primeira marca, ser aluno de Cristo. Segunda marca, ser escravo de Cristo. Versículo 24 fala isso, sobre ser escravo. Agora, a primeira marca não existe se a segunda não existir. A segunda marca está na segunda parte do versículo 24. Ser escravo. Vocês podem dizer, mas espera aí, está a dizer servo. A palavra no original é doulos, no grego. E essa palavra quer dizer escravo. Escravo. E ela tem sido mal traduzida por algumas razões, eu depois posso explicar se quiserem saber mais, mas ela tem sido mal traduzida por servo, ela devia ser traduzida por escravo. Porque existia uma diferença substancial entre o servo e o escravo. O servo era contratado para fazer um serviço, portanto o servo recebia um salário, o servo, se ficasse descontente com o seu patrão, dizia tchau, adeus, vou-me embora, demito-me. O escravo não. O escravo era comprado, passava a ser posse do seu dono, não tinha opção de escolher tarefas que ia fazer e acabou. E não podia se demitir, não podia ir embora. Se tentasse fugir, ele seria castigado e muitos eram até crucificados. E Jesus usa esta palavra escravo. Então o discípulo, ele é não só discípulo, mas é escravo. E o mestre não só é mestre, mas é o quê? Senhor. Senhor. Senhor é aquele que comprou a pessoa. O Senhor, tendo comprado a pessoa, é aquele que tem todos os direitos sobre essa pessoa. O escravo é propriedade exclusiva do seu Senhor. E a palavra escravo, ou seja, doulos, aparece 124 vezes no Novo Testamento, o que é muito. Aparece muitas vezes no Novo Testamento. E em todas as vezes deve ser traduzida como escravo e não como servo. Por exemplo, uma passagem que nós amamos dizer: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Não é servo bom e fiel, é escravo bom e fiel. Tanto que numa outra passagem Jesus vai dizer: tu não fizeste mais do que a tua obrigação. Isso era o papel do escravo. Não fizeste mais que a tua obrigação. No grego secular, ou seja, nos textos do grego daquela altura que não os da Bíblia, tinha exatamente esse significado. John MacArthur diz: no mundo greco-romano, os escravos eram considerados como propriedade, ao ponto que, perante a lei, eram vistos como objetos, não como pessoas. Ser escravo de alguém significava ser sua possessão, sujeito a obedecer às suas vontades, sem hesitação e sem questionamentos. Então o escravo não pertencia a ele mesmo. O escravo pertencia a outra pessoa, ao seu senhor. Os escravos não eram livres, não tinham posses nenhumas, não podiam ter posses, não tinham direitos civis, não tinham cidadania, não eram independentes, estavam completamente sujeitos à vontade do seu senhor. Quem escolhia as tarefas, como eu disse, era o senhor. Quer o escravo gostasse, quer não. Agora, isto não quer dizer que eles não tivessem benefícios. Quem é que alimentava e cuidava dos escravos? Era o senhor. Os protegiam.
E em muitos casos eram tratados de forma amorosa e bondosa pelos familiares. E às vezes alguns senhores até lhes davam a liberdade para poderem ser cidadãos. No tempo de Jesus havia entre 10 a 12 milhões de escravos. Portanto, população portuguesa, sensivelmente. Então, os discípulos estavam bem mergulhados nesta realidade. Se nós hoje achamos esta afirmação um pouco escandalosa, mais escandalosa achariam eles. Jesus está a dizer quem quer me seguir vai ser meu escravo. Porque essa é a palavra que Jesus usa. Vai ser o meu doulos, vai ser meu escravo. Por isso que Jesus diz lá no Sermão do Monte, vocês não podem ter 2 senhores, porque o escravo tem apenas um senhor, nunca tinha os seus direitos partilhados com mais ninguém. Um senhor, não podeis servir a um e ao outro, só um. Se ele fosse um servo contratado, ele podia trabalhar para quem quisesse, para diferentes pessoas, mas como escravo a sua submissão era exclusiva a quem o comprou. Lembram-se aí de um versículo de Pedro que diz: vós sois sacerdócio real, geração eleita, e no fim como é que acaba? E propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. O escravo só tinha uma preocupação: agradar o seu senhor. E esse agrado só acontecia de uma forma: obedecendo fielmente à vontade do seu senhor. Vou citar John MacArthur mais uma vez, diz assim: na época do Novo Testamento, o Senhor tinha total autoridade sobre a vida dos seus escravos. Ele poderia dar aos seus escravos qualquer tarefa, como enviá-los numa missão ou confiar a eles sua propriedade durante a sua ausência. Se eles procedessem bem, o mestre poderia recompensá-los, ou simplesmente não fazer nada, visto que fizeram o que deles era esperado. Se falhassem, o mestre poderia puni-los adequadamente, talvez lhes infligindo severo castigo, ou mesmo vendendo-os, se assim desejasse. A supremacia completa do Senhor sobre o escravo era tão culturalmente enraizada que Jesus a utilizou de forma repetida nos seus ensinos. Jesus repetiu esta palavra porque as pessoas conheciam-na e sabiam o seu significado. Então, quando o cristão se arrepende dos seus pecados, todo aquele que confessar, quando confessa que Cristo é o seu Senhor, ele está a dizer, consequentemente, que ele próprio é escravo de Jesus. Agora, o cristão, antes de se converter, ele tem um outro dono. Ele é escravo de outro dono. Qual é? O pecado. Escravo do pecado. O pecador é escravo das suas inclinações naturais. É impossibilitado de se voltar para Deus. Romanos diz isso, exaustivamente. Não consegue, aliás, categoricamente, não consegue se virar para Deus. Não consegue fazer o bem para adquirir a salvação. Foi por isso que Jesus veio. Cristo veio ao mundo para levar a punição no lugar do pecador, para satisfazer a justiça de Deus, porque o pecador não conseguia. Então aquele que se arrepende dos seus pecados e confia na morte de Cristo na cruz, passa a ser propriedade de Jesus. Jesus comprou o seu povo. Esta é a linguagem que Jesus usa, que Deus usa. Pois fostes comprados, diz Paulo, por preço. Por isso glorificai a Deus no vosso corpo. E qual foi esse preço? Pedro responde: sabendo que não foi com coisas perecíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, o sangue de Cristo. Então os cristãos são propriedade exclusiva de Deus, como diz 1 Pedro 2,9. O verdadeiro seguidor de Cristo quer apenas fazer uma coisa: agradar o seu Senhor, que o comprou, que o resgatou, que o libertou. Ainda que muitas vezes se sinta dividido pela sua velha natureza, aquilo que ele mais quer, o verdadeiro discípulo, aquilo que ele mais deseja, que ele mais almeja, é obedecer a Deus. É obedecer a Deus. Ele diz aquilo que João Batista disse: que eu diminua e que ele cresça. Irmãos e irmãs, ser cristão é ser escravo de Cristo. É ser escravo de Cristo. Convidar alguém para abraçar o Evangelho é convidar alguém para ser escravo de Cristo. Agora, paradoxalmente, na escravidão de Cristo é que está a liberdade. A verdadeira liberdade está em nós nos submetermos ao senhorio de Cristo.
Essa ideia do serviço abnegado, da morte do eu, da devoção completa e total está presente em quase tudo aquilo que nós cantamos. Nós cantamos músicas de escravos para o seu Senhor. Dou-te o meu coração, todo o meu ser, faz a tua vontade. O que é isto? Se não dizer, eu não, ou então como cantamos outras vezes, eu não quero viver para mim mesmo. Vem fazer o teu querer em mim. Mais ainda, sempre que afirmamos a palavra Senhor, em nossas orações, nos nossos hinos, nas nossas conversas, nós estamos a afirmar que somos propriedade de Cristo. Porque todo o Senhor tem o seu servo. E esta é a relação que existe entre mim e Jesus. A pergunta que surge então é, será que tu és escravo de Cristo? Será que tu tens agido como tal? O alvo da tua vida, a prioridade máxima da tua vida é agradar a Cristo? É glorificá-lo? Será que tens levado uma vida de obediência a Jesus? Por isso é que eu disse que a primeira marca não serve nada se não houver a segunda. Porque eu posso saber tudo sobre aquilo que Cristo pede de mim e ainda assim não ser verdadeiramente discípulo. Porque eu só sou verdadeiramente discípulo se eu obedeço a isso que Ele me ensina. Se eu sou escravo de Cristo. Como é que está a tua vida de obediência a Cristo? A tua e a minha única prioridade na vida é isto, é agradar a Cristo, é fazer a vontade dEle em todo o tempo. É constantemente abrir mão dos meus direitos e dizer, Senhor, faça a tua vontade. Por isso nós oramos para que o Senhor faça a sua vontade, como está na oração do Pai Nosso. E como eu disse, irmãos, há pouco, e é preciso realçar esta verdade, o paradoxo é que é sendo escravo dele que nós somos verdadeiramente livres. Porque ele nos adquiriu, ele nos comprou para quê? Para nos subjugar, para nos pisar? Não. A nossa verdadeira alegria é encontrada a partir do momento em que nós servimos a Deus. Nós fomos criados para esse propósito, para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Então nós só somos verdadeiramente livres, verdadeiramente felizes, verdadeiramente alegres. Nós só encontramos o sentido da vida, a plena realização, quando nós estamos a agradar a Deus. E nós agradamos a Deus quando o obedecemos. E aí está a nossa liberdade, porque foi para isso que nós fomos criados. E quem é verdadeiramente cristão sabe o que é sentir isso. Sabe o que é que custa às vezes obedecer a uma determinada ordem do Senhor? Mas que quando obedece, não há maior satisfação do que essa de saber que agradou a Deus. Não há maior satisfação. E quando não obedece, ele sente-se preso. Isto chama-se estar no pecado. O pecado amarra, o pecado prende, uma consciência suja. É algo horrível. A pessoa, por onde quer que vá, ela sente-se presa, ela sente-se angustiada. Na sua almofada à noite, ela não consegue descansar bem, porque ela não está em obediência. Agora, quando ela obedece, as amarras do pecado se soltam e ela se sente livre diante de Deus para ser feliz em Deus, para se satisfazer e ter prazer em Deus. É por isso que quando somos escravos, somos livres em Cristo. Então eu peço-te nesta manhã que analises se te vês de facto como escravo. Se tens levado uma vida em que tu e aqueles que estão à tua volta percebem quem é o teu dono. Os teus colegas na universidade, o teu patrão, os teus colegas de trabalho, a tua esposa, o teu marido, será que percebem? Não. O dono deste aqui, quem manda na vida deste aqui é Cristo, é Deus. Não basta seres aluno. Tens que ser escravo. E o cristianismo é radical por causa disto, porque Cristo exige devoção total. Por isso é que Jesus disse, quem quer vir a mim, toma a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo. Isto é exigir devoção total, 100%. E Jesus exigiu isso. Isto era a linguagem da escravatura, do senhorio e da escravatura. Então, será que Cristo, a pergunta que eu faço nesta manhã, Cristo é tudo para ti? Jovens, adolescentes, como é que está a tua obediência a Cristo? É aquilo que Jesus diz que manda nas tuas escolhas quando estás com os teus colegas, com os teus amigos, quando os pais não estão a ver, quando não estás na igreja? Nos nossos casamentos, quem é que tem a última palavra? É Deus ou é o meu eu? Na nossa postura no trabalho, demonstramos ser obedientes aos princípios que sabemos serem os do Senhor? Ou não? Nós não podemos afirmar que Cristo é o nosso Salvador se Ele não for o nosso Senhor. E é por isso que o mundo evangélico tem-se perdido muitas vezes.
porque apenas chama as pessoas a afirmarem Cristo como seu Salvador, não dizendo que quando elas venham ao Evangelho é para se renderem totalmente ao senhorio de Cristo. Agora, não é a obediência que dá a salvação, mas é a salvação que te fará obedecer. Vamos à terceira marca. Primeiro, a ser aluno. Segundo, a ser escravo. E terceiro, o alvo dessas duas. Crescer na imagem de Cristo. Podemos ler novamente os versículos 24 e a primeira parte do 25. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Versículo 25. Basta, é suficiente ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Então Jesus está a dizer que o discípulo não está acima do mestre, nem o escravo acima do seu senhor. Aquilo que o discípulo e o escravo são chamados a ser é o quê? Como o seu mestre e o seu senhor. E um comentário que eu consultei diz assim: os discípulos tinham a obrigação de servir aos mestres na esperança de que, no fim, eles próprios também se tornassem mestres. O respeito ao antigo mestre, contudo, era obrigação para sempre. Um escravo podia alcançar status elevado se fosse propriedade de um senhor importante. E, em raras circunstâncias, podia atingir status igual ao do seu senhor. Depois, nunca antes, de também se tornar livre e obter fortuna. O grande alvo de qualquer discípulo no judaísmo e no mundo greco-romano era ser como o seu mestre. Era se tornar mestre como o seu mestre. Agora, como nós já vamos ver, Jesus aqui está a referir-se à perseguição e à hostilidade. Segundo o que vem nos versículos anteriores, que ele falou dos discípulos serem enviados como ovelhas no meio dos lobos. E Jesus, o que ele está a dizer é: vocês, se são meus discípulos, não esperem tratamento diferente daquilo que eu vou ter. Se eu vou ser perseguido e hostilizado, preparem-se porque vocês também vão ser. Okay? Então é isso que Jesus está a dizer. Em Lucas 9:30, o texto diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo o que for bem instruído será como o seu mestre. E este é o alvo de cada discípulo de Jesus. Ser como ele. Esse é o objetivo do discipulado. É por isso que quem segue a Cristo, para aprender sobre é para aprender para ser como Ele é. E é por isso que o cristão deve obedecer para se tornar como Cristo. Quanto mais o cristão aprende, quanto mais o cristão obedece, mais ele parecido fica com Cristo. Tão simples assim. Tão simples assim. E há um texto fundamental para entendermos esta verdade. E podemos abrir juntos em Romanos 8, 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Um dos meus textos preferidos. Mateus 8, 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. É o vício de Mateus. Conhecem muito bem este versículo. Diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É este o alvo. O salvo, ele foi escolhido desde a eternidade, foi predestinado para quê? Para ser conforme a imagem de Cristo. Este é o alvo máximo da vida de qualquer salvo, de qualquer cristão, ser como Cristo. Tem aquele corinho, né, que diz ser como Cristo. Né? É esse o alvo do cristão. Como? Tornar-se parecido com Cristo como? Espiritualmente, moralmente e até fisicamente. Todos estes aspectos. O último fisicamente só vai acontecer quando Cristo voltar. Em Filipenses, Paulo diz: mas a vossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que fará o quê? Que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Vamos ter um corpo semelhante ao de Cristo. Agora, a conformação à imagem de Jesus no sentido espiritual e moral só vai ser completa quando formos glorificados, quando Ele nos chamar e estivermos dentro dEle. Mas começa aqui agora. Começa a partir do momento em que nos rendemos a Cristo.
Se a pessoa afirma que está em Cristo, deve ver-se nela um estilo de vida semelhante ao de Cristo. Deve ficar patente, claro, evidente aos olhos daqueles que estão à sua volta que o alvo dessa pessoa é ser como Cristo. João disse na sua primeira carta: quem afirma estar nele deve também andar como ele andou. Andar. E essa palavra andar tem o sentido de um andar contínuo, um estilo de vida. Agora, ser imitador de Cristo é também ser-se imitador de alguém. Porque Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, quando a pessoa está a transformar a imagem de Jesus, está também a transformar-se à imagem de Deus. E é esse o mandamento. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento exortam o cristão a serem como Deus é, santo como Deus é. Jesus, no Sermão do Monte, chama os seus discípulos a serem amorosos, misericordiosos, como o Pai o é. O alvo do cristão é ser conformado à imagem de Cristo. O homem lá no Éden foi criado assim. O homem foi criado à imagem de Deus. À imagem de Deus o criou, homem e mulher. Só que houve algo que veio distorcer essa imagem. Foi o pecado de Adão e Eva. Veio afetar o ser humano no seu todo, nas suas vontades, nos seus desejos, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o próximo. Todo o ser humano, até fisicamente, foi afetado. A imagem imprimida de Deus no homem foi afetada. Por isso que Jesus veio, para restaurar o homem à imagem de Deus novamente. E é essa a caminhada em que o homem está. Por isso que Paulo diz: nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. E ainda, este é mais claro ainda, em Colossenses diz: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que foi perdido no Éden está a ser restaurado agora. Spurgeon afirmou: a maior santidade para ti é seres como Cristo. Santidade é a restauração da imagem de Deus no homem. Nada mais, nem nada menos. Por isso o cristão deve olhar para Cristo e ver nele um exemplo de como se tornar a imagem de Deus, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Então Cristo deve ser o objetivo para quem o cristão deve olhar, para se tornar como Ele, porque Jesus fez-se homem, viveu sujeito às mesmas tentações, às mesmas limitações, no entanto sem nunca cair, sem nunca se corromper. A imagem de Deus nele nunca foi apagada. Estava toda lá, permaneceu toda lá. Então o cristão deve olhar para essa imagem, espelhar-se nessa imagem, procurar crescer nessa imagem. Jesus foi um exemplo de amor. Jesus foi um exemplo de humildade. Ele foi um exemplo de como enfrentar a tentação sem cair. Ele foi uma referência sobre como suportar o sofrimento. Ele foi um modelo na obediência completa ao Pai. Jesus foi sempre gentil, sem ser permissivo. Ele foi firme, sem ser rude. Ele foi puro, mas não foi ingênuo. Ele foi sempre misericordioso, mas sem abrir mão da justiça. E Kevin DeYoung afirma da seguinte forma: em tudo ele, Jesus, foi submisso ao seu Pai Celestial e deu tudo pelas suas ovelhas. Ele obedeceu aos seus pais, guardou a lei de Deus, perdoou os seus inimigos. Nunca teve pensamentos lascivos, nunca cobiçou e nunca mentiu. Em tudo o que Jesus fez durante toda a sua vida, e especialmente e mais acentuadamente no fim dela, amou a Deus com todo o seu ser e ao próximo como a si mesmo. O cristão é chamado a imitar a Cristo no seu amor a Deus e ao próximo. Resumidamente é isso, porque todos os mandamentos resumem nisso: amar a Deus e ao próximo. É aí que se encontra a verdadeira santidade. A santidade não é aquela coisa da pessoa viver fechada, com a cara toda mal-humorada. Santidade não é isso. Santidade é amar. Amar. Santidade e amor são sinónimos. Quando eu amo a Deus e eu amo ao próximo,
eu estou a crescer na semelhança a Deus. Eu estou a ser santo como Ele. Isso é santidade. É aí que se encontra a verdadeira santidade, amar-se a Deus e ao próximo. Não invejando, não vingando, não guardando rancores, não mentindo, não adulterando, servindo o outro sacrificialmente, considerando o outro como superior a si mesmo, etc. Então a restauração da imagem de Deus no cristão acontece quando existe obediência no amor a Deus e ao próximo. Quanto mais se amar a Deus e ao próximo, mais semelhante se estará a Cristo. Todo o discipulado, toda a aprendizagem tem a ver com isto. Toda a obediência levará a isto. A ser como Cristo. Portanto, a amar como Cristo amou. Então, este é o fruto óbvio das marcas anteriores. Porque quem aprender bem a lição que Jesus tem para ensinar e quem obedecer fielmente à lição que Jesus ensina, ele vai naturalmente ser cada vez mais parecido com Cristo. Porque ele vai amar como Cristo. Isto é tão simples de entender. É tão profundo, mas tão difícil de viver. Então eu pergunto nesta manhã, será que esta marca está em ti? Será que te estás a tornar mais como Cristo? Será que é possível afirmar isso? Será que aqueles que estão à tua volta veem isso? Será que veem crescimento no fruto do Espírito? Um dos privilégios de ser pastores é de ver isto acontecer na vida das pessoas. É de ver uma pessoa que chegou a Cristo e ver a transformação no caráter que Deus vai fazendo na vida dessa pessoa. É um privilégio magnífico. É lindo, é maravilhoso ver isso, porque a gente sabe que não é natural. Porque a gente sabe que a pessoa antes era exatamente o oposto. E depois a gente começa a ver que o seu caráter vai se moldando e transformando à luz daquilo que nós encontramos em Gálatas. No amor, na alegria, na paz, na paciência, na benignidade, na bondade, na fidelidade, amabilidade e domínio próprio. E é maravilhoso ver isto nas pessoas e nos cristãos. O meu maior alvo e o teu maior alvo na vida não é ter uma vida estável, não é lançar-te numa carreira de sonho, não é seres o melhor aluno da turma, não é seres aplaudido pelos homens. O alvo principal, o alvo prioritário, em que nós devemos investir toda a nossa energia, todo o nosso tempo, todas as nossas emoções, é ser como Cristo. É este o nosso alvo. Por isso devemos aprender o máximo que pudermos da sua palavra e devemos ao máximo esmurrar o nosso corpo e nos esforçarmos para obedecer a tudo o que Ele tem para nos ensinar, para assim crescermos à imagem de Jesus. Então tu que estás aqui nesta manhã, talvez te afirmes como cristão. Mas será que tu vês, ou mais importante ainda do que tu vês é, será que os outros veem que estás mais parecido com Jesus? Será que tens andado como Jesus andou? Falado como Jesus fala? Será que reages como Jesus reagiu? Será que obedeces a Deus como Jesus obedeceu? Oras como Jesus orou? Amas como Jesus amou? Se eu e tu não vemos crescimento na imitação de Cristo, se não podemos ver essa evolução, essa conformação, então não podemos dizer que somos discípulos de Cristo. Não somos. Não somos. Última marca para fechar, para concluir, que na verdade é uma evidência das anteriores. Todas elas bebem nas anteriores e estão interligadas. Que está na segunda parte do versículo 25. Se chamaram Belzebul ao dono da casa, quanto mais aos da sua família. Belzebul significa senhor da casa e era usado para se referir a Satanás, que era o senhor dos demónios. Quando nós passamos no final do capítulo 9, em Mateus, nós vimos Jesus a expulsar um demónio. E, em consequência dessa expulsão de demónios, os fariseus vieram dizer o quê? Que Jesus tinha feito isso em nome de Satanás. Em nome de Satanás. Em Mateus 12, essa acusação volta a acontecer. Eles acusavam Jesus de ser possuído por Satanás. Qual é o ponto de Jesus aqui? O que é que Jesus pretende dizer? Jesus pretende dizer que se ele é falsamente acusado, quanto mais não vão ser os seus discípulos ao se tornarem cada vez mais parecidos com ele. Quanto mais o discípulo se torna parecido com Jesus, mais probabilidade ele terá de ser perseguido. Jesus disse, perseguiram a mim, também vos perseguirão. Jesus não foi perseguido e não foi morto porque ele era uma pessoa fixe, que agradava a todos, que prometia realizar o sonho de toda a gente porque se oferecia como um pai natal, um gênio da lâmpada. Não, Jesus não foi perseguido e morto por causa disso.
Jesus foi perseguido e morto porque ele confrontou um sistema instalado de corrupção e de perversão. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. E nós já falámos de forma mais detalhada da última vez sobre isto. A verdade é que quanto mais o cristão vive em obediência a Deus, quanto mais vive na luz, mais ele vai trazer problemas à sua volta. Mais vai receber hostilidade. Porque quem está nas trevas não gosta de luz. E eu usei aquele exemplo. E vou voltar a usar para ficar claro nas nossas mentes. Quando nós estamos num quarto escuro e já é dia lá fora e abrimos a persiana, qual é a tendência dos nossos olhos? Fecharem-se. Então, quando um cristão vive num testemunho fiel àquilo que a palavra de Deus diz e está junto de pessoas que vivem em pecado, a presença dele causa exatamente a mesma reação que uma persiana aberta causa a nós quando estamos no escuro. Quem gosta de praticar determinado pecado, qualquer coisa contrária à vontade de Deus, não gosta de ser confrontado com alguém que vive de forma correta. Porquê? Porque todos têm uma consciência. Deus diz em Romanos que toda a gente tem uma consciência. Pode estar cá autorizada, mas lá no fundo a distinção entre o certo e o errado está lá. A convicção de que um dia irão prestar contas a Deus também está lá. Mas não querem. Não querem saber aquilo que está certo e errado. Não querem saber de prestar contas a Deus, porque querem viver a sua vida à sua maneira. E essa é a verdade. Por isso não querem ouvir falar de Deus, nem querem saber de alguém que fale de Deus ou que viva como Deus pede. E por isso essa pessoa será um alvo a abater. Por isso é que patrões não gostam muito daqueles empregados que são... Para algumas coisas dá jeito, porque são íntegros, obedecem a tudo ao patrão. Mas quando chega à parte de ter que fazer coisas que é dar assim um jeitinho, aí o patrão já não gosta do crente. O patrão já não gosta do crente. O cristão começará a ser perseguido. Foi isso que aconteceu com Jesus. Foi isso que aconteceu com milhares de crentes mortos pelo Império Romano. E é isso que acontece hoje com muitos cristãos degolados, enforcados e crucificados pelo Estado Islâmico. E é o que se vê com muitos cristãos nos países ocidentais, ditos democráticos, que começam a ter problemas nos seus trabalhos e diante do Estado por causa das suas posições. Então, esta é outra marca. Se és um verdadeiro discípulo de Cristo, vais sofrer hostilidade em algum momento. Se em nenhum momento da nossa vida cristã não causou nenhum tipo de hostilidade ou perseguição, então devemos analisar se somos discípulos ou não. A obediência àquilo que nós aprendemos, este ser escravo diante daquilo que nós aprendemos no nosso discipulado de Cristo, vai fazer com que nós vivamos princípios e valores, com que tenhamos posturas, tomadas de posição que vão sendo cada vez mais contrárias à nossa sociedade. Ser verdadeiramente cristão, recusar-se a fazer determinadas coisas erradas na escola, na universidade, no trabalho, vai atrair perseguição, seja de professores, seja de alunos, seja de colegas, seja de patrões e até de familiares. Não tem como. É assim. Portanto, das duas uma, ou abres mão da tua integridade e se permaneceres isso e para ti não fizer diferença nenhuma, só revela que não és discípulo de Cristo, ou então vais permanecer firme na vivência daquilo que Cristo pede de ti e vais sofrer perseguição. Se partilhas o Evangelho com alguém e lhe dizes que ele é pecador, que ele precisa se arrepender, que Deus o ama e que ele precisa depositar a sua fé nele, mas que não se arrepender irá passar toda a eternidade longe dele na condenação eterna, não esperes receber aplausos só. Na maioria não vai ser um sim, na maioria vão ser nãos, e alguns bem hostis. Então nós vimos 4 marcas do verdadeiro discípulo. Na semana que vem nós vamos ver mais. Próximo domingo. Agora a pergunta que fica e que tens de responder honestamente é: será que identificas estas marcas em ti, na tua vida? Estás a aprender de Cristo continuamente? Será que te reconheces como escravo, como servo de Cristo? Será que tu e os outros veem em ti esta conformação, este crescimento na imagem de Cristo? E será que por causa disso tens sido perseguido? Se tu tens dúvidas à luz destas marcas, se percebeste que se calhar afinal não és discípulo de Jesus, então arrepende-te disso. Confessa a Jesus o teu pecado.
Vai a Ele te ama, Ele quer te dar uma nova vida. Ele deu o seu próprio sangue para que tu possas ser salvo, para que tu possas ser perdoado. Então vai a Ele nesta manhã. Se tens dúvidas de que realmente és discípulo de Jesus, vai a Ele e diz: eu quero ser teu discípulo. Eu quero ser teu escravo, porque é sendo teu escravo que eu vou ser verdadeiramente livre, que eu vou encontrar o amor, que eu vou encontrar o verdadeiro sentido da vida. Então rende a Cristo esta manhã. Se vês em ti estas marcas do verdadeiro discípulo, alegra-te, força, continua na luta. Vamos continuar a aprender, vamos continuar a nos negar a nós mesmos para obedecer e vamos ter a ajuda daquele que promete estar connosco até ao fim dos tempos, no meio da perseguição. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é tão profunda. Tão profunda. Obrigado porque estes 2 versículos, ao lado do testemunho de todo o resto da Tua palavra, têm tanto para nos ensinar. Senhor, aquilo que eu te peço neste momento é aquilo que eu não posso fazer. Eu pude expor aquilo que são as marcas do verdadeiro discípulo. Mas, Senhor, eu não sou o Espírito Santo para ir e tocar nos corações, para mostrar se alguém que está aqui nesta manhã é verdadeiramente discípulo ou não. Por isso eu clamo a Ti neste momento, na Tua graça, na Tua misericórdia, que faças isso. Daqueles que acham que são, mas que não são, Senhor. Por favor, convence-os, incomoda-os e atrai-os pelo Teu maravilhoso amor à cruz. E aqueles que sabem definitivamente que não são Teus discípulos, convence-os do seu pecado, da justiça, do juízo. Que eles se rendam a Ti e encontrem a vida nesta manhã. Age no nosso meio, Senhor. Derrama a Tua graça de tal forma nesta comunidade, nesta igreja, em cada uma das vidas aqui presentes, para que nós possamos aprender cada vez mais de Ti, que tenhamos fome e sede de aprender. Para que nós nos esforcemos cada vez mais e nos dês a graça, o querer e o efetuar de Te obedecer. Senhor, para que nós possamos ser cada vez mais como Tu. Dá-nos essa graça. Ainda que nos persigam, Senhor. Ainda que nos persigam. No nome de Jesus nós oramos. Amém.